Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje, temos em mãos alguns trechos bem interessantes de A Fonte da Consciência e a Realidade da Cura. E a premissa central, olha, é impactante. A consciência não seria só algo que a gente tem, mas sim a fonte de tudo. E mais, entender isso, diz o texto, seria a chave para a cura. Exatamente. A fonte que a gente está analisando, ela propõe algo, assim, radical. No começo, havia a consciência. Não a matéria, né? Não a energia como a gente pensa normalmente. Isso, a consciência mesma como ponto de partida para tudo que existe. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que isso significa de verdade, né? E como essa ideia se conecta com a possibilidade de cura, de bem-estar, como o material sugere. Perfeito. Vamos investigar essa noção de consciência primordial, como a nossa percepção, segundo essa visão, não só observa, mas de algum jeito constrói o que a gente chama de realidade ou irrealidade. E o ponto crucial, como essa conexão com essa fonte interna poderia ser um caminho para a harmonia. Certo. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. O texto já joga a gente de cara nos exemplos que desafiam a lógica comum, né? Milagres tipo a multiplicação dos pães e peixes, o maná no deserto. Sim, exemplos fortes. E a ideia ali é que esses fenômenos não precisaram de uma semente, sabe, um ponto de partida material, mas surgiram direto da consciência da onipresença. Isso já é, uau, uma afirmação em tanto sobre o poder dessa fonte, não acha? Sem dúvida. É um ponto de partida que já estabelece a tese central, né? Essa consciência primordial, ela operaria de forma diferente das leis físicas que a gente observa no dia a dia. Ela não precisaria de matéria pré-existente para criar. O exemplo de Moisés, né, que teria feito surgir o maná sem ter uma amostra inicial. Certo. Ou do profeta multiplicando o azeite, são usados para ilustrar que a fonte criativa é a própria consciência, não algo material. A consciência é o poder por baixo da realidade, segundo essa visão. Entendi. E onde estaria essa consciência, então? O texto argumenta que ela não é algo localizado dentro do corpo, tipo cérebro na cabeça. Não é essa a ideia. Mas que ela constitui nosso ser inteiro, tá aqui agora onde a gente tá. Se tá tão poeta, né? Mais perto do que sua respiração, mais perto do que mãos e pés. Exato. É por ela que a gente tem a sensação de existir, de estar presente. Agora. Correto. E essa consciência, embora invisível, né, em si mesma, ela é descrita como a atividade por trás de tudo que a gente experiencia. Ouvir, ver, pensar, sentir. É o que o texto chama de Deus, ou simplesmente realidade, com R maiúsculo. Ok. Realidade com R maiúsculo. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque o texto começa a diferenciar essa realidade pura da maneira como ela aparece pra gente, como forma. Uma árvore, uma casa, nosso próprio corpo. Como funciona essa distinção? É um ponto crucial mesmo. A forma em si, a árvore e a casa, não é considerada irreal, tá? A irrealidade, segundo o texto, ela surge da nossa percepção distorcida dessa forma. Ah, entendi. O exemplo usado é até meio peculiar. Se alguém visse o céu apoiado em cima de uma casa, essa percepção seria irreal. Mas o céu lá em cima e a casa aqui embaixo continuam sendo manifestações reais da realidade. A distorção está na lente da percepção, entende? Não nos objetos. Por exemplo, ao corpo humano. O texto parece dar bastante importância a isso. Sim, aplica direto. O corpo é chamado de templo do Deus vivo, algo eterno. Mas o que geralmente a gente percebe, através do que o texto chama de sentido material, nossa visão física comum, né? São só as características externas. Altura, peso, cor, idade. O superficial, digamos. Exato. Essa seria a visão limitada, que não capta a essência, a forma verdadeira como ela existe na realidade, na fonte. E o que aconteceria se essa percepção mudasse? Se a gente conseguisse ver além desse sentido material? Bom, o texto sugere que,
Num estado de consciência elevada, seria possível perceber a forma verdadeira das coisas, do corpo, da árvore, como elas realmente são na sua essência. Menciona que curadores, em momentos de profunda conexão espiritual, teriam vislumbres dessa forma real. Ainda seria uma forma tangível, mas percebida de um jeito mais profundo, através do que é chamado de sentido da alma. Isso me lembra a citação bíblica mencionada no material. Quando acordarmos, ficaremos satisfeitos com a sua imagem. Quer dizer que ver as coisas como realmente são traria contentamento. E como isso se liga à cura? Exatamente. A ligação é direta. Testemunhar a realidade é a própria cura, segundo essa fonte. No momento em que um indivíduo consegue ter esse vislumbre da realidade, qualquer desarmonia ou discórdia presente na sua consciência, ela simplesmente se dissolve. Se dissolve? Como assim? Não é que a realidade ataque a desarmonia, entende? É que, na presença da realidade, a ilusão da desarmonia não pode mais existir. Simplesmente some. Uau! Fascinante. Mas parece um estado difícil de alcançar e principalmente de manter, né? Se fosse fácil, os problemas desapareceriam rápido, imagino. Precisamente. O texto reconhece esse desafio. A cura pode ocorrer num instante, num piscar de olhos de contato com a realidade. Mas sustentar essa percepção elevada é outra história. Com certeza. Especula-se até que se alguém pudesse manter essa consciência constantemente, a mera presença dessa pessoa poderia harmonizar o ambiente. Mas admite que na prática não é bem assim, né? Não é tão simples. E é por isso que o texto menciona praticantes dedicando horas à meditação, especialmente à noite. 4, 5, 6 horas. Qual o objetivo dessas longas horas? O objetivo descrito é justamente buscar e cultivar esses momentos de iluminação, de contato com a realidade interior. Mesmo que sejam breves, esses momentos permitiriam ao praticante ser um canal para essa harmonia, auxiliando quem busca ajuda. Entendi. É um esforço contínuo de retornar a esse centro do ser, a essa fonte interna. Então tá. Como isso funciona na prática? Se a realidade dissolve a ilusão, como a gente ativa isso? Qual seria o mecanismo? A analogia usada é a da matemática. O conhecimento de que 2 vezes 2 igual a 4 automaticamente dissolve a crença errada de que 2 vezes 2 igual a 5. Certo. Da mesma forma, o contato consciente com a realidade dissolveria as tais discórdias e desarmonias. A razão pela qual elas persistem é que esse contato claro, direto com a realidade, ainda não foi estabelecido na consciência da pessoa. Ok, faz sentido a analogia. Mas como estabelecer esse contato? Esse parece ser o ponto central, né? E o texto propõe um caminho que soa quase paradoxal. Esvaziar a mente. É isso mesmo? Exatamente. É um dos pontos mais, contraintuitivos. A instrução é chegar a um estado onde não podemos ter em nossa mente coisa alguma, pensamento algum. Nenhum pensamento. É o que diz. Para ilustrar a limitação do pensamento lógico puro, usa-se o clássico quem veio primeiro, a galinha ou o ovo. A mente racional entra em loop, né? Galinha do ovo, ovo da galinha, e eventualmente bate numa parede em branco, reconhece a própria incapacidade de resolver o paradoxo de forma linear. E essa parede em branco é o objetivo. Parece um beco sem saída. Mas é aí que está o ponto-chave segundo o texto. Nesse exato momento de paralisia mental, quando a pessoa reconhece eu não sei a resposta com a minha mente, é que a verdadeira resposta, ou melhor, a compreensão, pode emergir de dentro. Daquilo que é chamado de alma ou consciência profunda, não é uma resposta intelectual, percebe? É uma percepção direta. Essa seria a dinâmica no trabalho de cura. Então, aplicando isso a problemas reais, como doenças graves que o texto menciona, paralisia, câncer, o processo seria levar o pensamento até o limite, até reconhecer que a mente por si só não tem o poder de curar, aquele momento de mim mesmo eu nada posso fazer, como citado do mestre. Exatamente. É chegar a essa parede em branco, a essa rendição do esforço puramente intelectual. Nesse instante de quietude mental, de reconhecimento da limitação do eu pensante, é que a função da alma, da realidade interior,
poderia se manifestar. Uhum. O texto descreve isso como um sentimento, sabe? Uma certeza de que Deus está em campo, de que algo maior assumiu o controle. Isso contrasta muito com a nossa abordagem usual de lutar contra os problemas com força mental ou física, não é? Sim, o texto faz essa distinção bem clara. Contrasta as armas de carne, força física, esforço mental, planejamento estratégico humano, com o que chama de espada do espírito. Espada do espírito. E essa espada não é uma ferramenta que a gente usa ativamente, mas uma presença, um poder invisível que se torna acessível justamente quando a gente para de confiar só nas nossas próprias forças e pensamentos. Surge na ausência de esforço mental, nesse estado do nada. Estado do nada. Ou como o texto chama, no momento da graça. Um estado do nada onde tudo pode surgir, como a colheita sem semente ou o sol sem explicação lógica que foram mencionados antes. O trabalho de cura seria então fazer surgir a harmonia onde não havia, sem usar os meios convencionais. Essa é a analogia proposta. Fazer surgir saúde, harmonia, abundância, não através de manipulação física ou mental direta, mas permitindo que essa realidade interior se manifeste. É um conceito que, desafia a nossa compreensão mecanicista do mundo, né? Com certeza. E se é algo que não pode ser explicado ou alcançado pela mente racional, isso tem implicações grandes para como abordar a cura ou a busca por harmonia, certo? Quer dizer, nenhuma afirmação ou negação mental seria suficiente por si só. Correto. Se a fonte do poder curativo está além da mente, então tentativas puramente mentais, repetir afirmações, negar problemas, analisar intelectualmente, não alcançariam essa fonte, segundo o texto. Então, o que fazer? O caminho proposto é chegar à compreensão profunda de que nenhuma ação ou pensamento pessoal isolado pode produzir o resultado final. A atitude seria ficar sereno, aquietar a mente e permitir que a realidade, a harmonia inerente se revele. É uma espera confiante, sabe? Sem tentar definir ou controlar mentalmente o processo. Isso explicaria porque, segundo o texto, muitas orações ou afirmações parecem não funcionar. Seriam apenas questões da mente. Sim, essa é a crítica feita. Muitas práticas podem se tornar vãs repetições, orar com a boca sem a conexão real com a consciência profunda, sem a fé que é descrita como um estado de consciência, não só uma crença mental. A citação "nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus" é usada para ilustrar justamente isso. A forma exterior não garante o acesso à substância interior. Então, qual seria a diferença entre essas vãs repetições e a oração ou meditação que o texto considera verdadeira? A diferença fundamental estaria na intenção e no resultado. A oração e meditação verdadeiras buscariam um contato real e sentido com o reino de Deus interior, com essa fonte de realidade. Contato real. A harmonia externa seria um reflexo dessa conexão interna com o Pai interior ou Cristo interior, usando os termos do texto. Isso exige uma experiência nas profundezas do ser, não só um exercício intelectual na superfície da mente. Mas e as afirmações positivas, os pensamentos direcionados, eles não têm nenhum valor nesse modelo? Olha, o texto concede que podem ter um papel preparatório. Podem ajudar a aquietar a mente tagarela, a focar a atenção, a criar um estado mais receptivo. Ah, bom. Seriam como limpar o terreno antes de plantar a semente, entende? Mas não são a semente nem a colheita. O ponto crucial, enfatizado várias vezes, é que até que haja um toque real, uma experiência sentida dessa realidade interior. Uma experiência. O poder transformador dessa fonte, Pai interior, não é verdadeiramente liberado. Entendi. Portanto, a convicção de ter o Senhor Deus Todo-Poderoso ao nosso lado não pode ser só uma frase repetida, sabe? Precisa se tornar uma experiência vivida, uma sensação tão real e inquestionável quanto sentir o chão sob os pés ou saber o caminho de casa. Tem que ir além do pensamento e se tornar um estado de ser. Certo. Resumindo então o que a gente explorou a partir desta fonte, a ideia central é que nossa realidade fundamental e a própria fonte da cura
estariam na conexão com uma consciência interior profunda, chamada aqui de realidade ou alma. Isso. E o acesso a isso não viria pelo esforço mental tradicional, mas por um caminho de quietude, de reconhecimento dos limites da mente e de uma permissão para que essa presença maior se manifeste. Exato. Fica muito clara a distinção que o texto traça entre as atividades da mente-análises, afirmações, negações, que podem ser úteis como preparação, claro, mas não são o poder em si, e a experiência transformadora de contatar essa dimensão mais profunda do ser, a faculdade da alma. A mudança real, a cura, a harmonia, elas brotariam desse contato direto, dessa experiência sentida, não apenas pensada. Deixa com uma reflexão final, né? Baseada nessa premissa ousada do texto. Se esse contato com a realidade interna realmente tem o poder de dissolver ilusões e desarmonias, como é sugerido, que tipo de ilusões, talvez não apenas as individuais, mas quem sabe até crenças coletivas limitantes, poderiam começar a se desfazer se um número maior de pessoas aprendesse a cultivar essa quietude interior e a buscar essa conexão mais profunda com a fonte da própria consciência? É uma pergunta poderosa para a gente levar. Fica a pergunta no ar.